Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Quero convidar os meus irmãos para abrirem suas Bíblias aí no livro do profeta Joel. E hoje nós estaremos encerrando o livro do profeta Joel. Próxima semana estaremos pedindo a direção de Deus para nos orientar o que nós estaremos passando para a amada igreja. Hoje, como é a abertura da campanha de missões, como já foi falado, foi aberta na Igreja Batista de Jardim Iracema, e o tema ele é o mesmo. E como nós já pregamos ontem sobre o assunto, hoje e como a igreja estava presente, então hoje nós vamos tratar do nosso assunto, como sempre, que é a palavra a respeito do livro do profeta Joel. Amém? Então, amados, vamos fazer a leitura do texto, que se encontra em Joel, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo de número 21. Já são os finais do texto, certo? Todos encontraram aí? Suas Bíblias estão abertas no livro do profeta Joel. Então diz assim a palavra do Senhor. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Aleluia, glória a Deus. Louvemos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por a Tua palavra, que é o que nós temos mais de importante, meu Deus, é a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é a nossa vida, é o nosso respirar. A Tua palavra foi quem nos trouxe à existência, pela Tua palavra nós existimos, pela Tua palavra o mundo existiu, e nós estamos aqui para agradecer, para engrandecer e para louvar ao nome do Senhor por ter nos dado, Senhor Deus, a Sua palavra. Que a Sua palavra seja exaltada, que a Sua palavra, Senhor Deus, ela tenha o domínio sobre este lugar, sobre a nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja, meu Deus, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, enquanto o mundo está apavorado, meu Deus, com o coronavírus, nós estamos alegres na Tua presença, Senhor. Enquanto, Senhor Deus, o mundo se fecha, se tranca, Senhor Deus, nós exaltamos ao nome do Senhor, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, e é esse Deus que nós exaltamos, é a esse Deus que nós rendemos graças, é a esse Deus que nós rendemos louvores e adoração. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Nós vamos encerrar o livro do profeta Joel com o seguinte tema: o povo de Deus é restaurado. Queridos irmãos, a vontade de nosso bom Deus sempre foi o bem de seu povo. E a restauração é a redenção final do seu povo. Essa redenção ela será completada no final dos tempos. Redimir, remir, salvar, aperfeiçoar a vida eterna, restaurar e renovar e restabelecer, como disse o profeta Jeremias. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então, queridos irmãos,
Deus ele faz da sua destruição um novo jardim do Éden. Louvado seja Deus. E eu quero conversar com os irmãos, para nós encerrar o assunto do livro, eu quero conversar com os irmãos sobre 4 verdades preciosíssimas que podem ser aqui destacadas no livro do profeta Joel. 4 verdades preciosíssimas. E a primeira delas, queridos irmãos, é que Deus, ele restaura a sua criação. No versículo 18, como você acompanha comigo aí, o texto é muito claro, quando o texto diz: e há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Então você observa aqui que esse será o futuro do povo de Deus. Não apenas o povo de Deus será remido, redimido e glorificado, mas também a criação, que até agora geme sobre o cativeiro da corrupção, e ela também será glorificada. A própria criação, tudo aquilo que Deus criou, o universo, a natureza, tudo aquilo que Deus criou, geme por causa do pecado do homem. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Romanos, ou a carta de Romanos, capítulo 8, para que nós possamos entender o que eu estou dizendo para você. Romanos, capítulo 8, versículo 21 ao versículo de número 25. Você abra sua Bíblia e leia comigo, acompanhe comigo esse texto. Já abriu? Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 21 ao versículo 25, o apóstolo Paulo diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, você observa que, pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo traz claro, e ele vem explicar aqui, através desse texto, para a igreja, isso é, para nós, que a própria criação, ou seja, pelo aquilo que Deus criou, como o homem destrói, mesmo por causa da maldade do homem, por causa do pecado do homem, para você ver o quanto o pecado é muito mais perigoso do que o tal coronavírus. Para você ver o quanto o pecado destrói não somente o corpo e leva para o inferno, mas como destrói a própria natureza, e a própria natureza, ela geme, queridos irmãos, como diz aqui o texto, ela geme esperando uma nova criação. Ela geme e suporta angústias até agora. Isso na época que Paulo escreveu esse texto. Imagine hoje, mais de 2000 anos depois, se não está acontecendo a mesma coisa, ou pior. E o mundo em aflição, e o mundo em tribulação, enquanto nós, enquanto a igreja, devemos estar aflitos. Não pelo que está, pelas notícias que estão ocorrendo, mas pelo pecado que habita em nós. Nós devemos sim estar aflitos pelo pecado que habita em nós. Porque, como eu já disse e vou repetir, nós nascemos com esse pecado em nós e nós morreremos com ele. Então, o pecado ele é pior do que qualquer doença que possa vir ao mundo. E a cura, todos nós sabemos qual é a cura para o pecado. O problema é que nós não queremos a cura para este pecado. Ou melhor, para esta doença. Então, amados, Deus ele transformará
não apenas o nosso corpo de humilhação em corpo de glória, mas também se renovará toda a obra da criação, como bem se expressa o apóstolo João. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Em segundo lugar, Deus ele trará justiça a seu povo. Joel capítulo 3, versículo 19 e o versículo 20. O Egito se tornará em desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. E o versículo 20, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Bom, queridos, como diz o texto, o Egito se tornará em desolação e Edom se tornará em deserto abandonado. Ou seja, esses dois reinos que o texto cita, eles são aqui uma representação ou uma figura de todos os reinos maus e de todos os inimigos do povo de Deus. Todos serão destruídos. E o texto ele nos mostra a causa dessa destruição, a causa desse juízo que Deus, pela sua plenitude, pela sua vontade, ele traz às nações. E qual é a causa? Como diz o texto, a causa é a violência que fizeram e fazem contra o povo escolhido de Deus. Derramaram e ainda hoje derramam sangue inocente. Já o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, esse povo será poupado. Esse povo será glorificado. Haverá um remanescente, um povo arrependido, um povo santo, um povo que guardará o coração a Deus, que guardará o coração para Deus. Um povo inconformado, um povo indiferente, um povo que não anda segundo os princípios deste mundo, mas anda na contramão deste mundo. Ou seja, um povo, queridos irmãos, imaculado, um povo que o Senhor separou, lavado e remido no seu sangue. Isto é, a igreja imaculada do Senhor Jesus. E como disse novamente o apóstolo João, ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2. Ou seja, Deus está preparando o povo. Ele está conduzindo o povo à verdadeira adoração. Jesus deixou isso muito bem claro, que Deus ele procura, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses tais adoradores ele encontrará na igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro lugar, queridos irmãos, Deus ele vai purificar graciosamente o seu povo. Haverá uma purificação final. Capítulo 3, versículo 21 de Joel, a parte A do versículo diz: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. O que isso significa? Vamos tentar entender. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. A palavra expiar aqui não é olhar. Tá certo? Então aqui vai haver uma expiação, certo? Deus ele diz: eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Deus está falando de pessoas que ainda não foram purificados. Deus está falando de povos ainda que não tiveram um novo nascimento. Deus está falando aqui de povos que ainda vivem dentro das igrejas, mas que ainda não passaram pelo novo nascimento. E Deus diz que vai fazer isso ainda. Até o final, Deus vai dar oportunidade de arrependimento. Até o final. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. O povo de Deus, queridos, é aquele cujos pecados foram expiados, ou seja, foram perdoados. O povo de Deus
é aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Quem esteve aqui pela manhã na escola bíblica dominical, viu que quando Deus ele mandou a última praga, as 10 pragas do Egito, vamos encerrar na próxima semana, não é isso? Eu acho que vai dar, não sei se vai dar para a gente encerrar as 10 pragas, mas quando Deus advertiu que ele iria mandar a 10ª praga, e naquele momento que ele mandaria as 10ª praga, Deus mandou avisar a Moisés, que Moisés avisasse aos anciãos, que os anciãos pegassem um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, e matasse esse cordeiro, e pegasse o sangue desse cordeiro, e passasse sobre os umbrais das portas de Israel, porque Deus mandaria o destruidor, porque Deus mandaria o anjo da morte, para poder destruir aquele povo. E onde o anjo passasse pela madrugada, onde estivesse aquele sangue no umbral da porta, daquela casa, daquela família, o anjo não mataria. Mas se não tivesse aquele sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado, então a morte passaria ali, levando todos os primogênitos. E foi explicado aqui pela manhã também isso, que aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, capítulo 11... Capítulo 12, queridos irmãos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele Cordeiro era a representação de Jesus que veio morrer por nossos pecados. E nós até conversamos aqui pela manhã também a respeito de que naquele tempo se matava um cordeiro na instituição da Páscoa, ou seja, havia cordeiro, havia o pão, havia o vinho, e a gente ficou perguntando, a gente conversando, que quando Jesus veio, que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, que Jesus mandou preparar os preparativos, a irmã Enia até perguntou, mas pastor, será que aqui não tinha mais um cordeiro? E a única explicação que nós achamos, não, que talvez até tivesse, mas o verdadeiro cordeiro era Jesus, então o cordeiro estava presente naquela mesa, louvado seja Deus. É quando João Batista está pregando o batismo de arrependimento, amados, no deserto, que João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando vê Jesus colocar seus pés naquela água para ser batizado, João Batista, ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é o Cordeiro de Deus que vai expiar os nossos pecados. É pelo sangue, é pelo derramamento de sangue que haverá remissão de pecados. Louvado seja Deus. Queridos, eles não entrarão em Sião, na ancião celestial, por seus méritos, mas pelos portais da graça. A Bíblia diz, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A igreja glorificada não é formada, meus amados irmãos, por esta ou aquela denominação, mas por todos aqueles que foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, o profeta Zacarias, ele diz, Zacarias capítulo 13, versículo 1, ele diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Amém? O profeta Ezequiel, queridos, ele descreve essa purificação da seguinte forma. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, e veja como o profeta, ele descreve essa purificação, como ele descreve essa expiação, como vai ser. Então acompanha comigo e você vai entender o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 ao versículo de número 27. Por favor. Você já encontrou? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao versículo de número 27. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, tá certo? E vai agora, não desmarque aí, vai agora para João capítulo 3,
para fazermos uma conexão com esse texto aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Vá para lá, deixa aberto aí a sua Bíblia, no livro de Ezequiel aí, e vá para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, por favor. E aquele que encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga EBD. Diz não, hein? Evangelho de João, capítulo 3, acompanha comigo esse texto aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E o verso 9 e o 10 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, isto é, respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Muito bem. Então veja, se Nicodemos era mestre em Israel, era professor de teologia, ensinava os caminhos de Deus, e tem dúvidas como é que ele vai entrar no céu, e vai até Jesus perguntar, e Jesus explica como é que ele vai entrar no céu, e Jesus disse uma coisa interessante para ele: ei, você é mestre em Israel, era para você saber disso. Jesus estava falando exatamente dessa purificação. Jesus estava falando exatamente, queridos irmãos, desse novo nascimento. É tanto que Jesus diz: tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? É aqui onde entra o livro do profeta Ezequiel. Está aberto ainda a sua Bíblia? Pois veja aí o que é que diz agora Jesus falando sobre esse novo nascimento. Até porque Jesus diz assim: olha, o que é nascido da carne é carne. Isto é, o que é nascido do pai e da mãe é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, o que é nascido de Deus. E nós precisamos nascer de Deus. Nascemos a primeira vez de nosso pai e de nossa mãe, temos o DNA de nosso pai e de nossa mãe. Nascer segunda vez para poder ir morar no céu, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, tem que ter uma nova vida, tem que receber a palavra de Deus, tem que haver arrependimento, porque se não haver arrependimento, de modo nenhum, como disse Jesus, herdarás o reino de Deus. Então veja como acontece essa purificação. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 e o versículo 27. Diz o texto, ao versículo 27, diz o versículo 24. Ezequiel, amém? Diz o texto: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Verso 27.
porei dentro de vós o meu Espírito. Ele está falando do meu Espírito, ele está falando do Espírito Santo que ele nos deu. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Amém? Ou seja, Deus está falando nesse texto a mesma coisa que Jesus estava falando para Nicodemos. Nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, amados, infelizmente, ainda para nossa tristeza, tem crente que ainda não sabe disso. Tem crente que está vindo para a igreja, já ouvi isso aqui várias vezes, mas não sabe o que da realidade, da veracidade do que nós estamos falando. Tem crente que não sabe disso. E como disse Jesus a Nicodemos, você observa que Nicodemos era um homem pregador da palavra de Deus. Nicodemos era um homem fariseu, um doutor da lei. E Jesus disse para ele, olha, tu és mestre em Israel e tu não sabe dessas coisas? Imagine aí agora, se um doutor da lei, um mestre da lei, não sabe dessas coisas, não sabe que isso vai acontecer, não sabe que tem que acontecer, como será isso agora? Queridos, o que é mais interessante, que nós temos que agradecer, levantar nossas mãos aos céus. O que é mais interessante disso tudo é aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Abra sua Bíblia lá, por favor, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Olha que coisa maravilhosa. Isso nós devemos muito agradecer. Mesmo nós não sendo doutores da lei, mesmo nós não sendo as pessoas que conhecem tudo das Escrituras, mas olha o que Jesus disse, que nós devemos levantar nossas mãos aos céus e agradecer por essas palavras de Jesus. Amém, amados? Mateus 11, versículo 20 até o versículo 24. Olha o que é que Jesus diz. Passou então Jesus a increpar, isso é, a repreender com dureza aquelas pessoas nas cidades, e ele operava numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Preste atenção o que é que Jesus vai dizer agora. Ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevaste-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Agora, olha o que é que Jesus diz no verso 25. Olha o que é que ele diz. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, e ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E ele diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então levante suas mãos e agradeça, porque Jesus se revelou-se para você. Isso é motivo de glorificarmos ao nome do Senhor, porque nós não somos doutores da lei, nós não temos PhD, mas nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja Deus. Você crê nisso? Se creres, verás a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele veio para nos purificar. Ele veio para nos ajudar. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. João Calvino, ele diz que o texto da purificação,
ele fala acerca da purificação da maldade do próprio povo de Deus, a fim de que ele possa brilhar em sua presença. E Calvino estava certo. Calvino estava certo por quê? Porque, segundo o livro de Crônicas 7,14, o que é que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de quê? Dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Então, expiação, amados. Deus diz que vai expiar os pecados das pessoas, daqueles que ainda não foram expiados. Expiação é o perdão dos pecados daqueles que se arrependeram, daqueles que confessaram os seus pecados, daqueles que foram acompanhados de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vida inocente do Filho de Deus. Como nós já falamos, no Antigo Testamento a vítima era um animal, figura símbolo de Cristo, ou seja, o cordeiro crucificado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. E esse cordeiro veio e pagou o preço do nosso pecado. E a cédula, como diz Colossenses capítulo 2, verso 14, e a cédula que nós devíamos a Deus, nós não devemos nada ao diabo, mas devemos a Deus. E ele diz que a cédula dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Jesus pegou todas as nossas dívidas e cravou na cruz do Calvário assim, ó, pá! E disse, quando deu seu último suspiro, ele disse para nós, ou melhor, para Deus, está consumado. Aleluia! Louvado seja Deus. A salvação do povo de Deus estava sendo consumada na cruz do Calvário para a expiação de um povo escolhido por Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E em quarto e último lugar, queridos irmãos, Deus habita eternamente com o seu povo. Amém? Deus habita eternamente com o seu povo. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo, então Deus habita em nós. Ele habita eternamente conosco até a consumação dos séculos, porque depois que os séculos forem consumados, nós agora iremos e habitaremos com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Amém? Joel capítulo 2, versículo 21, a parte B do versículo diz, porque o Senhor habitará em Sião. Queridos, o céu é o trono de Deus. O céu é o trono do grande rei. O céu é a casa do Pai, como disse Jesus. Abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 14, por favor. Veja o que Jesus disse a esse respeito. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 14. Esse foi, queridos irmãos, como eu já falei para meus amados irmãos, com 3 meses de idade de nascido, fui convocado para pregar na igreja, sem saber falar nem nada, e foi o dia mais apavorante da minha vida. 3 meses de idade, novo convertido, já batizado, e um dia recebi o recado dizendo que eu tinha que levar uma mensagem na terça-feira no culto de oração. E eu havia chegado do trabalho, queridos irmãos, e naquele momento ali, eu cansado do trabalho, eu só fui chegar em casa e recebi a notícia. A minha esposa disse que o zelador da igreja, que cuidava da igreja lá, tinha trazido um recado do nosso pastor, e que o nosso pastor disse que naquela noite quem tinha que levar a palavra é eu. Ou seja, eu tinha apenas questão de meia hora a 1 hora para me preparar um sermão que eu nunca sabia o que era, jamais entendi o que era aquilo, e eu tinha que fazer aquilo. E eu disse assim para minha esposa, agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Porque lá tem muita gente preparada para pregar a tua palavra, e o que é que eu vou fazer agora? E ela disse assim, vai, legal, né?
Olha o incentivo aí, vai. E eu disse, meu Deus, me ajuda agora. Queridos, nesse dia eu fiz uma Bíblia macia, viu? É pecado, mas nesse dia eu fiz, viu, Diácono Gladstone? E eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, nunca mais me esqueci dessas palavras que estão aqui no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 21, a partir do verso 1, quando o Senhor disse assim para este que estava falando com vocês, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. A partir de então, Deus me tornou um pregador da sua palavra. Louvado seja Deus. Então, queridos, Jesus, ele nos prometeu, nos garantiu que ele ia preparar lugar para nós. Na casa de Deus há muitas moradas. Ou seja, o lugar onde habitaremos com Deus é o paraíso transformado, irmãos. É o jardim do Éden restaurado. É a nova Jerusalém, a cidade santa, onde o Senhor habitará para sempre com o seu povo, e o seu povo habitará para sempre com o Senhor. E lá a Bíblia diz, como nós já estudamos, Apocalipse capítulo 21, nós já estudamos sobre a nova Jerusalém, e lá diz que não vai ter mais sol. Lá diz que não vai ter mais lua, lá diz que não vai ter mais noite, porque a noite ela é a representação do pecado, e se nós já fomos, queridos irmãos, purificados do pecado, nós estaremos na presença de Deus, e Deus é a nossa luz. Deus vai ser o nosso holofote, nós estaremos para sempre junto com o Senhor. Um povo purificado, um povo lavado, um povo remido, um povo arrependido. Repito, Deus não virá pegar uma denominação essa ou aquela, mas em cada denominação, Deus tem um povo escolhido, Deus tem um povo arrependido, Deus tem um povo, queridos irmãos, que é lavado e remido no seu sangue. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos concluir, queridos irmãos, dizendo o seguinte, a profecia de Joel começa com uma grande tragédia, isto é, a invasão dos gafanhotos, mas ela termina em triunfo com o reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz o texto, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Amém. E Jesus, ele diz mais, queridos irmãos, Jesus, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E tem mais, Jesus diz mais, se alguém tem sede, venha a mim. Você tem sede? Quem tem sede de Deus, vai até Jesus. Você tem sede do Criador dos céus e da terra? Vai até Jesus, porque diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Essa é a esperança que nós temos, amados. Essa é a esperança que nós temos no Deus Salvador, Criador dos céus e da terra, que nos prometeu que estaria conosco para todo sempre. Em nome de Jesus. Que Deus ele possa estar abençoando esta palavra no seu coração. E que você
Acredite nessa palavra, que você entregue a sua vida para Jesus, que você tenha uma vida de arrependimento, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Vamos ouvir aqui uma canção. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor, eu quero orar por você em nome de Jesus. Entrega teus caminhos ao Senhor, o tempo está próximo. O Senhor já está redimindo, o Senhor já está nas partes finais. Ou seja, como eu disse e repito a dizer, que a igreja precisa se converter, que a igreja precisa buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. E eu repito o que eu disse e vou repetir novamente. Logo, logo, você vai ouvir, queridos irmãos, das notícias que foi levado um povo deste lugar. Ou esse povo será levado em vida, ou esse povo vai passar por uma grande tribulação. Então é tempo de arrependimento, é tempo porque Deus já está balançando a figueira, Deus está levando o mundo à prova, Deus está testando os crentes, Deus está vendo para ver quem é os crentes que são fiéis mesmo ao Senhor. Somente com as notícias mudando, os crentes já se abalam, os crentes já não querem mais, se escondem. Imagine quando for mesmo realmente o grande dia da grande tribulação que virá sobre este mundo, sobre todo mundo. Então fica aí a dica para você, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.